TVMP, canal do Ministério Público de Minas Gerais. Debates, entrevistas, informação, educação, conhecimento e muito mais. Um canal para tornar ainda mais transparentes as ações do Ministério Público de Minas Gerais. A TVMP vai interligar as cidades mineiras com inovação, interatividade, tecnologia e criatividade. Um canal que chega com a identidade de Minas. 24 horas no ar, para levar até você informação sobre temas e áreas de atuação do Ministério Público de Minas, que fazem parte do seu dia a dia. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Olá! O combate ao crime organizado exige um trabalho integrado de instituições na defesa social do Estado. O MPMG atua por meio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com apoio das Polícias Civil e Militar. E o Além das Montanhas de hoje vai mostrar o resultado das ações do GAECO no ano de 2022. Participam deste programa a promotora de Justiça Paula Aires, que é coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPMG, a Major Laila Brunella de Aguiar Dias, porta-voz da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e também o delegado Marcos Vinícius Lobo Leite Vieira, que é coordenador do Grupo de Combate às Organizações Criminosas da Polícia Civil de Minas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TVMP. Bom, antes de mais nada, vamos então apresentar o balanço do GAECO em 2022. O GAECO realizou um total de 95 operações em 2022. O número de mandados de busca e apreensão cumpridos foi de 472 e 426 prisões foram realizadas. Armas de fogo apreendidas foram 95, munições 11.610. Acessórios apreendidos, 1.515. 373 quilos de maconha foram apreendidos, além de 397 barras e 1.227 porções não pesadas. 60 quilos de cocaína também foram apreendidos, além de 20 tabletes e 621 papelotes não pesados. O número de veículos apreendidos foi de 276, 6 embarcações. O valor total apreendido em bens e valores estimado foi de cerca de 360 milhões de reais. O valor total da expectativa de retorno pecuniário à sociedade e ao Estado, com colaborações premiadas, acordos de não persecução penal e civil, foi de cerca de 245 milhões de reais. O valor total dos bloqueios determinados foi de 1.103.808.000 reais. O valor total bloqueado ou apreendido ou com ressarcimento e ou indenização pactuada foi de cerca de 604.782.000 reais. Doutora Paula, muito trabalho esse ano, né? Qual que é a avaliação que a senhora faz dessa atuação do GAECO em 2022 e da cooperação com as polícias civil e militar? Queria cumprimentar meus companheiros de mesa, o público que está em casa nos assistindo. É um prazer poder trazer os resultados que o GAECO produziu no ano de 2022. Sim, foi um ano de muito trabalho. O GAECO de Minas Gerais hoje conta com uma estrutura bastante robusta. Nós temos cerca de 115 policiais civis e militares que ficam mobilizados na estrutura do GAECO. Temos também 40 membros do Ministério Público, 40 promotores e um procurador que integram a estrutura. E ainda temos policiais penais e policiais rodoviários federais.
E com essa estrutura a gente tem conseguimos no ano de 2022 esse resultado expressivo. O combate à criminalidade organizada precisa disso, né? A gente não consegue sozinhos, ninguém sozinho, instituição nenhuma sozinha vai conseguir o resultado expressivo. O crime organizado não tem fronteiras, não tem limitações legais ou éticas, então a gente realmente precisa de um esforço conjunto para alcançar esses números. A nossa busca é de desmantelar essas organizações criminosas, de atingir, do ponto de vista financeiro, né, que em regra é a finalidade das organizações criminosas, tirando alguns grupos terroristas de extermínio, os grupos criminosos organizados visam lucro. Então, a nossa tentativa também é de tirar, né, esse proveito econômico que eles têm, a retirada das armas, né, em razão da criminalidade violenta, e a retirada das pessoas que estão atuando das ruas. Então, nesse sentido, né, o número de prisões, o número de armas apreendidas, o número de veículos e os resultados econômicos mostram que a gente está no caminho certo, e o nosso caminho é sempre da integração, né? Trabalhamos realmente juntos como um grupo interinstitucional, com uma finalidade comum, e acho que isso é que tem trazido sucesso para a gente. Com que estrutura que o GAECO conta? Física e de pessoal também? Trabalho de inteligência, equipamentos? A gente tem, hoje o GAECO de Minas Gerais tem 14 unidades regionais, em Belo Horizonte e mais 13, Zona da Mata são 2, então a gente considera seriam 12, mas acabam virando 13 pelas 2 unidades da Zona da Mata. Cada regional dessa tem um promotor exclusivo, um coordenador exclusivo, e conta com policiais mobilizados também, que ficam exclusivamente prestando seus serviços ao GAECO. Todas as unidades regionais têm um dispositivo de extração de dispositivos móveis, uma ferramenta para extração de dispositivos móveis. A gente tem aparelho de interceptação telefônica também aqui em Belo Horizonte, que serve a todas as unidades regionais. Temos hoje um aparato tecnológico bastante robusto. Muitas das coisas que a gente tem no GAECO hoje foram adquiridas com recursos do FUNEMP, porque a gente contribui para o FUNEMP, né, com esses acordos todos que foram mostrados ali. Que é o Fundo Especial aqui do Ministério Público. Isso, o Fundo do Ministério Público, FUNEMP. Então a gente tenta realmente reverter isso para nos estruturar, para a gente prestar cada vez um melhor serviço à sociedade, né? O nosso intento é de melhorar essa estrutura sem inchar, né? A gente, desde o início da minha coordenação no GAECO, que se deu em dezembro de 2020 até agora, a gente não teve aumento de pessoal, a gente está conseguindo resultados cada vez mais efetivos com otimização da estrutura que a gente tem no GAECO. E com o uso de ferramentas tecnológicas, que é um caminho muito importante, um caminho sem volta, né? Assim, a gente tem uma transformação digital no mundo aí, nós todos, né? Conversamos digitalmente, negociamos, pagamos conta, relacionamos com o banco, então a gente tenta seguir essa direção, modernizando o que a gente tem feito no GAECO. Então, Marcos Vinícius, é essencial isso hoje, né? Para as investigações, eu imagino que nenhuma investigação não dependa desses recursos, né, eletrônicos, digitais. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite em nome da Polícia Civil, né? Agradecer a doutora Paula por todo o apoio aí durante o ano. O combate à macrocriminalidade hoje depende disso. Nós precisamos desses avanços tecnológicos. O Ministério Público nos oferece todas essas ferramentas para a gente chegar e combater essa macrocriminalidade. Atualmente, a gente conta com vários dispositivos e uma equipe super qualificada, tanto de policiais militares quanto de policiais civis, que na busca de combater essa macrocriminalidade e perseguir o dinheiro que essa macrocriminalidade traz por meio do crime, a gente conseguiu esses resultados tão satisfatórios que o GAECO eu me integro e me orgulho muito de fazer parte desses resultados tão satisfatórios. Major, como é que tem sido essa parceria para a Polícia Militar, né, para as atuações da Polícia Militar? Em que facilitou? É um prazer estar aqui, né, com amigos, que a gente já teve esse prazer de se encontrar justamente por essa integração. E para a Polícia Militar não é diferente. O trabalho só funciona porque nós estamos juntos, porque há um suporte tecnológico, de inteligência, e a informação ela é fundamental. O doutor sabe disso, que lida muito no dia a dia da Polícia Civil com a informação. Então, lá na Diretoria de Inteligência, nesse primeiro suporte, até a execução da operação na ponta da linha, com o Batalhão Rotam, com as unidades do CPE, com o BOP, com a unidade diária, com o policial do dia a dia,
fazendo essa execução da operação juntamente com os membros da Polícia Civil, trazem esse resultado. Então, para nós, é satisfação fazer parte desse processo e saber que o resultado na ponta da linha para a sociedade tem sido tão positivo. Bom, entre essas tantas operações, 95 operações no mês, nós vamos ressaltar aqui algumas que tiveram mais importância ou maior destaque. Em outubro, o GAECO fez a Operação Muralha, que foi de investigação de crimes de corrupção, tráfico de drogas e ingresso de celulares na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. A gente vai mostrar imagens e aí eu vou pedir para vocês que comentem, né, como é que foi realizada essa operação. Doutora Paula, conta pra gente. A questão da criminalidade organizada no Brasil tem muita relação, do meu ponto de vista, com os crimes de corrupção, né? As grandes organizações criminosas dificilmente funcionariam da forma como elas funcionam se a gente não tivesse agentes públicos corruptos, né, nas mais variadas instituições. E esse é um dos grandes maus, né, a corrupção dentro dos estabelecimentos prisionais. No Brasil, as grandes lideranças criminosas estão presas, né? A gente sabe aí os grandes nomes de grandes facções criminosas presos, muitas vezes em presídios federais, e ainda assim exercendo essa liderança. Porque conseguem, de dentro desses estabelecimentos, se comunicar com o mundo externo, seja através de dispositivos, seja através de visitas. E então a Muralha é uma operação que fala um pouco sobre isso, né? É uma operação que buscou combater esse tipo de corrupção dentro do estabelecimento prisional com o ingresso de ilícitos que propiciaram a comunicação de lideranças criminosas. Eu costumo dizer que a criminalidade organizada está sentada em dois pilares, que é a corrupção e a lavagem de dinheiro. Então, a gente tem, no GAECO, sistematicamente buscado não só combater o crime principal, porque toda organização criminosa se dedica a algum tipo de crime, tráfico de drogas, estelionato, pirâmide financeira, mas nesses dois pilares, porque é nesses dois pilares que se assentam a atividade criminosa. E se a gente tira só a finalidade principal, se a gente combate só o tráfico de droga, ela renasce com outros núcleos, porque eu não tirei o agente corrupto, eu não tirei o poder financeiro. Então, a Muralha é uma operação em que a gente, na verdade, das 95 operações, quase todas se assentaram nesse princípio. Da gente não só combater a finalidade primária da organização criminosa, mas combater os corruptos que atuam com aquela organização, os agentes públicos corruptos e também a lavagem de dinheiro. Então, essa foi mais ou menos a toada da Operação Muralha. Tomás, o que foi extraído nessa operação? Não, igual a doutora Paula disse, não se combate macrocriminalidade se nós não combatermos a corrupção no meio público, no serviço público, se não se combate a lavagem de dinheiro, a gente não consegue extinguir essa macrocriminalidade. Então, nós, nessa operação, buscamos o quê? Efetuar prisões de agentes públicos que se corrompiam em benefícios próprios, combater também o tráfico de drogas, controlado por dentro das penitenciárias, que, na maioria das vezes, os presos, os grandes líderes, estão presos. E eles utilizam de agentes públicos, de advogados que também, por um meio corrupto, fazem essa comunicação com o meio externo. Então, essa operação teve como finalidade combater esses dois viés, essa corrupção dos agentes públicos e o crime principal e a lavagem de dinheiro. E através de quê? Interceptação de ligações? De todos os meios tecnológicos disponíveis pelo Ministério Público. Essas ferramentas, a gente prefere não revelar. Estratégias. Mas assim, né, com auxílio da Polícia Militar, né, através da DINT, dos nossos policiais militares, dos nossos policiais civis, utilizando das formas de inteligência, conseguimos desmembrar essa grande organização criminosa que atuava dentro de presídio em Minas Gerais. Mas a atuação dentro dos presídios requer um preparo especial? Sim, nós temos unidades que são especializadas para atuar nesse ambiente, um ambiente de confinamento, um ambiente fechado, onde nós temos do outro lado, não só, como era o foco, o próprio preso, mas o agente público. Lidar com o agente público no cometimento do delito é muito melindroso,
é sempre complicado. Então, uma tropa especializada, tanto o Batalhão de Operações Especiais Policiais, quanto também o Batalhão de Choque, o próprio Batalhão Rotan, na execução de uma operação dessa, que tem todo um arcabouço público envolvido e que precisa mesmo de um cuidado maior na execução da operação e na parte de inteligência. Uma coisa que a gente ressaltou, né, a inteligência, a tecnologia, elas ampliam o nosso trabalho. Elas fazem com que um homem, às vezes, valha 10 no sentido da produtividade. E não foi diferente. É usar todas essas estratégias de inteligência e tecnologia para que esse resultado na ponta da linha fosse efetivo. E esses agentes públicos não conseguissem se esquivar, né, dessa investigação e da execução da operação no dia com uma tropa realmente especializada. A inteligência é importantíssima, inclusive para a produção de provas no inquérito, né, doutor Sim. Marcos Vinícius? É essencial num caso como esse, por exemplo? Hoje em dia, igual a doutora disse, a tecnologia está no nosso meio no dia a dia, né? Então, os bandidos como nós utilizam de ferramentas tecnológicas para esquivar das instruções, das investigações, de tudo. Então, o que a gente faz? A gente corre atrás deles, eles ficam inventando, a gente inventa de um lado. Então, sempre se antecipar, né? Isso. Não permitir e sempre a inventando alguma forma de bloquear essas ações criminosas, né? Os meios digitais ampliam as possibilidades de crimes, de golpes, mas deixam rastros, né? Sim, que são provas sim. eficazes, né? E a orientação até da doutora Paula é que a gente tenha como sempre um pilar, né? Combater a corrupção e combater a lavagem de dinheiro. Doutora Paula, essa é uma operação que deveria ser permanente, não? Nos presídios, exatamente por causa desse contato com o mundo externo e com, né, na atuação de presos, na criminalidade aqui fora. Como resolver essa situação? A gente tem estreitado os laços com... Minas Gerais vive um momento muito feliz, eu acho, em termos de integração, tenho certeza que meus companheiros de mesa concordam. E a gente tem estreitado muitos laços com o DEPEN, né, com o Departamento Penitenciário de Minas, que é integrado pela Sejusp, é comandado pela Sejusp. E a gente tem tentado manter assim, esse monitoramento contínuo e constante. E até temos uma iniciativa de fazer um projeto de tolerância zero de celular nos presídios mineiros. A gente está com algumas iniciativas nesse sentido. Porque que seria com bloqueio de sinal, por exemplo? Mais do que isso, porque o que a gente vê o que a gente vê do bloqueio do sinal é que em alguns momentos ele pode servir, o tiro pode sair pela culatra. Uhum. Começa a se pagar mais para tirar o bloqueio de determinados. Então, a ideia é mais de uma cultura dentro do sistema prisional, de uma atuação proba daqueles agentes que estão ali. Como a Major disse, é um ambiente muito contaminado, é um ambiente confinado, a gente precisa cuidar desses agentes que estão ali também. Então, a gente tem aumentado essa integração com o DEPEN nessa tentativa, porque eu acho que é um dos grandes gargalos das organizações criminosas é esse. A gente, no Brasil, tem se prendido muito, a gente tem tido sucesso, nossa população carcerária é grande, sucesso no sentido de se conseguir se prender quem merece ser preso, né? Mas a gente ainda não consegue proibir a comunicação dessas pessoas, então elas põem aquilo no preço, né? De passar um tempo preso, mas não perdem o seu poderio econômico e com isso se mantém comunicando, se mantém na ativa e então acho realmente que essa é uma das grandes iniciativas que a gente vai ter para combater as organizações criminosas e para conseguir o sucesso, realmente punir, né, quem se encontra preso. Modelos usados em outros países podem ser adotados aqui? A gente tem um modelo adotado no Ceará muito interessante. O Ceará teve uma revolução no seu sistema prisional e a gente tem mantido um contato, né? A gente, às vezes as coisas tupiniquins funcionam muito bem, né, Laura? Claro. Então acho que a gente tem tentado tem inteligência no país muito, somos um país muito criativo. Então a gente tem tentado manter esses contatos para melhorar cada vez mais a segurança pública mineira. Joia, nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já para continuar falando sobre as atuações do GAECO neste ano de 2022. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais.
Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje traz um balanço das atuações do GAECO em 2022. E aí a gente estava falando das operações com nomes tão originais que me deixaram sempre curiosa a respeito de quem cria, doutor Marcos Vinícius, quem que inventa esses nomes das operações? Normalmente são os policiais, né? E normalmente tem a ver com a tipificação penal, apurada, em apuração, né? Um tráfico, estelionato, furto, roubo, ou tem a ver com o alvo principal. E aí são nomes assim, chegam a ser engraçados, às vezes a gente passa para a doutora Paula, ela morre de rir, mas e esse nome tem a ver com o quê? E a gente fala... Eu quero um dia conhecer quem cria esses nomes, o senhor me promete isso? Porque são pessoas que têm uma cultura geral muito grande, normalmente nomes ligados à mitologia. Sim, né? Sim. Normalmente é igual eu falei, nomes que têm a ver com a tipificação, né, com o alvo principal... às vezes com o lado da corrupção. O senhor destacaria alguns assim que se lembre agora? Nomes que, né, que deram no que falar, porque acabam repercutindo muito, né, e dão notoriedade às operações. A Operação Crimenos, né, significa oculto, né? Aí a gente, em grego, né? Nós vamos falar dela aqui ainda hoje no programa. Oculta é porque nós investigamos uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Então é no significado de ocultar os valores obtidos com a infração penal. Então aí foi inventado esse nome, Crimenos, do grego oculto. Isso, doutora Paula, tem uns nomes até que fazem a gente rir às vezes, né? Porque quando você entende o que é a operação, você vê a conexão com o nome, né? E o nome, até eu acho assim, esse momento de criação do nome, normalmente quando os policiais vêm ou quando a gente... É um momento de um certo relaxamento, né, doutor Marcos? A nossa atividade profissional é muito pesada, né? Então é um momento de criatividade, sempre tem um mais... Eu não sou muito criativa, então eu sempre recebo os nomes. A gente faz ali um brainstorm, vai dando as ideias, mas normalmente tem alguma relação, né, com o fato apurado, com o local em que o fato aconteceu ou com algum alvo principal. E ela é interessante a questão do nome, porque além da identificação externa, para o público externo, internamente ela é muito importante. Porque eu vou me referir a um número, eu vou me referir ao nome do alvo, a modalidade criminosa, a gente investiga organizações criminosas atuantes no tráfico o tempo inteiro, como é que eu vou diferenciar uma da outra? Então, ele traz uma identidade para aquela história que a gente vai ver ali, que a gente vai desvendar. Então, é importante, é uma coisa que a gente faz desde o início, e alguns nomes realmente são engraçados, e agora a gente vai tendo dificuldade até para não repetir, né? São muitas operações. A gente tem um promotor no GAECO que é bastante criativo e culto e põe os nomes mais estranhos. Eu falo, não, nem tanto. Esse nome aí ninguém vai conseguir nem falar. Mas é realmente uma parte importante do nosso dia a dia. A gente fica ali um ano por conta daquele nome. E aquele nome a gente põe muita expectativa de sucesso. Mas é um momento interessante, mas é um momento importante para a gente esse de criação do nome. Como a senhora falou, o trabalho é pesado e algumas operações são muito delicadas, como a que a gente vai falar agora sobre ela. Em junho, que foi deflagrada a Operação Ígia, com prisões em flagrante e bloqueio de 5,4 milhões de reais de policiais civis acusados de corrupção. A gente vai mostrar imagens e eu queria que a senhora falasse sobre ela. A Ígia foi uma operação muito importante, foi uma operação longa, a gente ficou mais ou menos um ano investigando, foi muito desafiador, muito difícil, porque tratava de uma organização criminosa composta por policiais civis, com traficantes, o intermédio de um advogado. É importante ressaltar, Laura, que todas essas operações que a gente atua em face de agentes públicos, né, que como eu falei, a corrupção é um dos nossos objetivos, a gente faz com as respectivas corregedorias. Então aqui eu agradeço especialmente a Corregedoria da Polícia Civil, que teve uma atuação importante na Operação Ígia, atuando lado a lado, nos dando todos os apoios, né? Acho que a Polícia Civil quer cortar da própria carne quando a carne está podre, né? E então foi uma operação muito difícil, porque era um esquema muito engendrado, porque contava com um advogado que conhecia as nossas formas de atuação, né? Já atuou em processos criminais, processos cujas investigações foram conduzidas pelo GAECO, então ele sabia os artifícios para fugir, que a gente conseguisse pegar as comunicações, então a gente teve que ser bastante criativo.
A gente teve aí também o apoio do judiciário, que também foi muito firme, muito rápido na condução das investigações, e ela culminou então com a deflagração da operação, com a prisão desse advogado, com a prisão desses traficantes e desses policiais civis, mas era um esquema realmente de corrupção, pagamento de propina para não indiciamento, para não prisão, para que não fossem pedidas buscas, né, para a continuidade da atividade ilícita. E ela, além de ter tido esse viés da corrupção, teve o viés da recuperação patrimonial, né? A gente pediu o bloqueio de bens e tivemos muito sucesso, inclusive no tribunal, com a manutenção das prisões. A gente já está com denúncia oferecida, já está começando com a instrução, então realmente foi uma operação bastante exitosa, apesar de muito difícil. E aí com participação exclusiva da PM, né? A Polícia Militar não participou dessa operação, a Polícia Civil. A Polícia Militar, nesse caso, né, na execução propriamente dita, como a doutora ressaltou, com as corregedorias presentes, que eu acho que é fundamental, mas o que eu acho que é fundamental a gente destacar aqui é a questão do tráfico. Para além da questão financeira e da organização criminosa, o quanto combater o tráfico de drogas impacta positivamente. Quando nós temos, por exemplo, uma das maiores causas de homicídio no mundo, aqueles relacionados ao tráfico de drogas, seja por disputas entre gangues, seja por a questão comercial, o traficante e o usuário. Então, quando você desmantela uma quadrilha dessa, você preserva a vida. Você cuida da saúde pública, porque isso também perpassa pela saúde pública. Então, é uma operação que a gente comemora muito, porque o resultado final ele é muito significativo para a população. Às vezes, quando a gente fala do dinheiro, fala do bem, a população às vezes se sente menos palpável. Mas quando esse resultado vem de maneira muito prática na ponta da linha, acho que a gente sente muito. E isso impacta muito no trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil na execução diária. Então, são menos pessoas envolvidas no tráfico. É uma roda que vai girar agora com dificuldade, porque a gente conseguiu desmantelar pessoas que apoiavam essa atividade criminosa e que, além do tráfico em si, ainda estavam envolvidos em homicídios e outros crimes. Então, uma operação de sucesso, com certeza. Mais do que prender, é descapitalizar aquela organização, né? É o desmantelar de todas as maneiras, né? A doutora ressaltou isso no início, não é só um viés. O viés principal era o tráfico, mas e todo o entorno para que aquele tráfico acontecesse? Ele precisava ser desmantelado também, senão amanhã depois eles estariam fazendo de novo. E é tão bem guardado de provas, de levantamentos, que todo o restante do processo aconteceu rápido, fluido e está dando esse resultado com a manutenção de prisão, com o processo penal acontecendo de uma maneira clara, límpida e rápida. Então, quando a gente tem essa possibilidade de atuar em conjunto, a gente sabe que esse resultado ele vai ser todo muito positivo. E não só a operação, não é só a prisão, não é só o dia. Teve todo um trabalho anterior muito grande, muito forte, e todo um trabalho posterior que vai trazer esse resultado positivo para a sociedade. Então, para mim, o maior destaque dessa operação é hoje desmantelar o tráfico de entorpecente liderado por essas pessoas, gerido por essas pessoas. Isso vai resultar em vida preservada, isso vai resultar para a gente numa melhora no trabalho policial na ponta da linha. Doutora Paula, essa operação teve como alvo, né, policiais ali envolvidos em uma organização criminosa com traficantes, mas a senhora citou uma coisa que citou na outra operação também, que era o conluio de advogado. Como lidar com isso, já que o advogado tem algumas... preservado na sua função, né, pela lei. Como lidar com isso? Como é que tem sido essa relação com a OAB para coibir esse tipo de ingresso de pessoas mal intencionadas, né, que vão ajudar o crime? Sim, como existem policiais corruptos, existem advogados corruptos. A verdade é que a maioria das pessoas é do bem, né? Eu presto toda a minha homenagem ao OAB, aos advogados, com quem eu lido diariamente, e na sua esmagadora maioria são ótimos profissionais. Infelizmente, nesse caso, a gente contou com um mau profissional, né? Com um profissional corrupto, que até presta um serviço de relevância pública. Mas sim, Laura, um desafio a mais, né? O advogado, em razão da relevância da sua função, tem várias prerrogativas, e a gente observa todas, mas a gente tem uma relação muito transparente com a OAB de Minas Gerais. Então, seguindo as regras do Estatuto da OAB, qualquer mandado que tem como objetivo
casa, escritório ou o próprio advogado, a gente comunica à comissão de prerrogativas e o cumprimento do mandado é acompanhado pela comissão. Agora, recentemente, em julho, houve uma alteração do Estatuto da OAB, que previu outras prerrogativas de acompanhamento do deslacre dos bens, de acompanhamento da análise dos documentos apreendidos. A gente também tem cumprido todos esses ditames, ainda que eu particularmente questiono a constitucionalidade de algumas das alterações que foram empreendidas. Quebra de sigilo telefônico, bancário de advogado, é possível? Sim, operações assim? Sim, é possível. Eu não posso quebrar o sigilo telefônico do advogado para pegar informações do cliente dele na relação advogado-cliente. Mas se eu tiver indícios de que o advogado está cometendo uma atividade criminosa, o que era o indício, a prova que a gente tinha na Operação Ija, é possível, isso é feito. E, inclusive, todas essas prerrogativas de acompanhamento da OAB, de acompanhamento do próprio profissional, visam exatamente isso. Que o Ministério Público ou a polícia, quando estiver investigando um advogado, apenas recolha elementos relativos à atividade criminosa e não à atividade profissional. Então, assim, esse é um cuidado que a gente sempre teve, né? Nossa intenção ao fazer busca nesse advogado não era de apreender bens relacionados à atividade ilícita dele como advogado, mas sim a atividade criminosa. Então, isso foi observado, né, que a prisão foi mantida, né, esse advogado foi preso. E, então, assim, ele inclusive também tem a prerrogativa de ser custodiado em sala de Estado maiores, também tudo foi observado. Mas acho que é legítimo a gente ter algumas alterações no tratamento em razão da relevância do serviço que ele presta, mas ele não pode ficar imune quando comete atividade criminosa, e foi isso que o Judiciário entendeu, atendendo o pedido do Ministério Público. Bom, a outra operação de destaque foi a Frausômnia, que foi deflagrada em novembro. Que nome é esse? Pois é um nome grego, acho que a Major sabe falar mais do que Conta eu pra também. Gente, Major. Na verdade, a preocupação com a fraude, né? A origem maior, o sistema estava sendo fraudado, né? A gente, inclusive, participou da coletiva aqui no dia com essa preocupação, e eu vou ser repetitiva aqui. Essa foi uma operação que, para mim, o resultado prático dela foi fantástico. Qual que era o objetivo? Porque o sistema estava sendo fraudado na aquisição das carteiras de habilitação. Então, haviam ali não só agentes públicos, mas também autoescolas e pessoas, né, os civis, digamos assim, não envolvidos diretamente no sistema de aquisição dessas carteiras, mas que possibilitavam fraudar etapas para aquisição. A carteira era válida, quando a pessoa chegava ao final do processo, ela tinha um documento válido, então o policial militar, o policial civil na ponta da linha, que olhasse aquele documento, tudo nele era legal, era legítimo, saía de dentro do Detran normalmente. Aquele policial, às vezes, do Detran, ele nem sabia da fraude no processo, mas era uma pessoa analfabeta, era uma pessoa que tinha um problema de visão, que não passaria num exame. Então, etapas eram fraudadas para que essa pessoa conseguisse a habilitação ao final. Essa operação... Mediante um pagamento astronômico. Que, segundo o promotor, né, quando dá a coletiva, ele disse de 3 a 10 mil reais, a depender das etapas fraudadas. E essa investigação, todo esse processo que continua, inclusive, numa colheita de provas que aconteceu na operação especificamente, ele trouxe e vai trazer resultados muito práticos, porque só nessa investigação inicial foram levantados 40 boletins de ocorrência de acidentes envolvendo carteiras onde há suspeição de fraude. Dentre eles, né, a gente destacou um na coletiva, onde uma pessoa que não estava envolvida nesse esquema teve uma perna amputada. Porque o inábil do outro lado, né, aquele que tinha a habilitação, mas não era técnico para tê-la, cometeu o acidente. Então, na prática, para a Polícia Militar, que é uma das fiscalizadoras do trânsito, isso vai impactar muito diretamente, porque o militar talvez até tenha abordado aquele cidadão, mas a carteira dele era legal. Só que o processo para aquisição não foi, ele não tinha habilidade técnica suficiente. Então, essa é uma operação que, para nós, da Polícia Militar, a participação nela, no sentido do resultado para a gente mesmo no nosso trabalho, foi muito importante. É ainda um processo. O que houve da investigação foi colheita de provas, né, para continuar esse processo. Não houve prisões no dia, mas apreensões de celulares, computadores e materiais que comprovam essas fraudes, né, que vão fazer parte desse processo para que
realmente tenha essa agilidade, como a gente falou, né? Que o pós-operação também seja muito positivo. Uma operação que com certeza vai gerar frutos. Teve prisões, Nesse dia não houve prisões. Imagino. Nesse dia não houve prisões. Né, não era o objetivo. O objetivo era realmente a colheita de provas para conseguir correlacionar essas pessoas, provar esses indícios que já vinham sendo investigados há quase 2 anos. Então, a permanência dessa investigação, agora essa colheita de provas, para aí sim, né, ter uma certeza e uma convicção da participação das pessoas, mais de 20 investigados nessa operação. Então, realmente, uma operação robusta, né, e que vai trazer uma prática, né, um resultado prático muito positivo. Doutora Paula, qual que é a importância de uma operação como essa, que acaba provando que o sistema tem falhas e que precisa ser modificado? Né? E já houve alguma mudança devido à operação? Essa operação, salvo engano, tem menos de um mês. A gente realizou. Foi dia 9 de novembro, um mês e pouquinho. Foi uma operação realmente, como a Major falou, muito significativa por esse efeito, né, rebote que ela vai trazer. E até acho importante a gente pensar também no efeito profilático, sabe? Porque essas pessoas que foram beneficiadas por essas fraudes, elas talvez não tivessem a dimensão do mal que poderiam estar causando, né? Quer obter uma habilitação a qualquer custo, acha pessoas que aceitando o custo ofertam essa carteira de habilitação. Então, acho que ela tem esse efeito muito importante. E a gente tem, hoje em dia, um trânsito muito positivo com o Detran. O Detran tem mudado a sua feição e temos tentado, Laura, sim, mudar não só esse processo, mas outras deficiências que o Detran mostrou ao longo do tempo, para que ele consiga prestar o melhor serviço público possível, porque, na verdade, a habilitação de veículos, ou a condução de veículos é uma atividade muito perigosa. A gente vê aí o número de acidentes, o número de vítimas que a gente tem no Brasil, né, diariamente. Então, ela teve esse viés muito importante. E a outra questão que é importante é que o GAEC é um grupo coordenado por promotores de justiça, né? Nós queremos fazer justiça. Então, na Frausomni, a gente precisava de mais elementos que só poderiam ser colhidos com uma busca e apreensão. Então, a gente optou por não pedir prisão nesse primeiro momento e melhorar a nossa prova, realmente colher provas das várias suspeitas que a gente tem, dos indícios que a gente tem, para então oferecer uma denúncia, pedir prisão de uma forma bastante convicta, buscando realmente promover justiça, que é a nossa finalidade última. Nós vamos para mais um intervalo e vamos voltar já falando de outras 2 operações importantes, a Crimenos e a Mau Contato. Não saia daí, a gente volta já. Olá, meu nome é Mara Lúcia Dourado, eu sou promotora de justiça no estado de Minas Gerais e passo aqui para falar de um assunto extremamente importante, a adoção de crianças e adolescentes. Nós vivemos um drama no Brasil com mais de 30 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos, afastados de suas famílias. Embora eles recebam nesses espaços todo o cuidado necessário, é fato que a falta do convívio familiar traz um sofrimento emocional enorme. Nesse sentido, o Ministério Público e outros órgãos de proteção à infância e adolescência trabalham diuturnamente para que o direito fundamental à convivência familiar seja uma realidade na vida dessas crianças e adolescentes. E a adoção é um instrumento de concretização desse direito. Pela nossa legislação, podem adotar as pessoas maiores de 18 anos, sejam elas solteiras, casadas, em união estável, desde que comprovem a estabilidade familiar. Pessoas em processo de divórcio ou separação também podem adotar conjuntamente, desde que comprovem que a convivência com a criança ou adolescente a ser adotado teve início ainda que na constância do casamento ou da união estável, desde que entrem em acordo com relação à guarda e desde que demonstrem a afetividade e a afinidade com o adotando. Preenchidos esses requisitos, o interessado, munido dos seus documentos pessoais, informações sobre profissão, renda, procure o fórum da sua cidade, preenchendo um requerimento para que o seu nome seja inserido no SNA, o Sistema Nacional de Adoção.
O interessado passará por avaliação com psicólogos, assistentes sociais, participará de um curso preparatório à adoção, onde receberá toda a orientação sobre os aspectos jurídicos da adoção, sobre os aspectos psicossociais da adoção. Toda essa gama de informações passará então pelo crivo do Ministério Público e seguirá para as mãos do juiz, que apreciará o pedido. Se deferido, o nome do interessado será então lançado no SNA. Uma dica muito importante é que o interessado, para além da sua habilitação no SNA, procure saber se na sua cidade há em funcionamento um grupo de apoio à adoção. São organizações da sociedade civil constituídos, na sua maioria, por famílias formadas pela adoção. É muito importante essa troca de experiência no sentido de afastar mitos e preconceitos que ainda, infelizmente, recaem sobre a adoção. Nesses espaços, o interessado poderá constatar que todos nós somos filhos biológicos, mas todos nós precisamos ser adotados, porque a adoção é um ato de amor. O Além das Montanhas de hoje traz um balanço da atuação do GAECO em 2022, destacando algumas das 95 operações realizadas. E agora nós vamos falar de uma especial. Em agosto, o GAECO realizou a Operação Crimenos, que teve 23 mandados de busca contra uma organização criminosa que movimentou R$1 bilhão. Vamos ver as imagens enquanto o Dr. Marcos Vinícius conta pra gente o que é a Operação Crimenos. Eu posso dizer que essa operação foi um marco na minha carreira. Que é uma operação de nível nacional, né? É uma mega organização criminosa que movimentou aproximadamente R$1 bilhão. Foram realizadas diversas quebras de sigilo bancário, telefônico, fiscal. E nós conseguimos desmantelar essa organização, recuperar para os cofres públicos valores astronômicos, com apoio da Polícia Militar e coordenado pela doutora Paula, através do GAECO, e outros GAECOs participaram dessa operação. No país todo? O país Quantos inteiro. estados envolvidos? Então, por isso que eu digo que foi um marco na minha carreira, porque foi a maior operação que eu já coordenei, né? Nós temos aí as imagens, Operação à Noite. Foi uma operação que teve a participação, né, do GAECO do Mato Grosso do Sul, Brasília, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em residências nesses estados que eu citei, bloqueado R$848 milhões. Então foi uma operação assim, volto a afirmar, foi um marco, né, doutora? Era uma organização que agia uma organização criminosa todos. especializada em tráfico de drogas. Ela iniciou aqui com a prisão do maior traficante de drogas do estado de Minas Gerais. Foi ele? Sony Clay Dutra. Através dessa prisão, o GAECO solicitou quebras de sigilo bancário e fiscal e nós conseguimos chegar a esses valores astronômicos de quantias movimentadas através de pessoas jurídicas fictícias. Eram empresas criadas para clarear esses dinheiro. A lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro. E através das investigações nós conseguimos desmantelar essa organização. Nós conseguimos realizar o sequestro de diversas fazendas no Mato Grosso do Sul. Veículos foram apreendidos. Então foi uma operação assim que eu digo que possa ser uma das maiores operações de lavagem de dinheiro do Brasil, né? Que foi realizada aqui pelo GAECO com o apoio da Polícia Militar e do Ministério Público. A organização, a logística para uma operação dessa, eu imagino como deva ser, né? Quanto tempo levou para ser efetivada, né, essa operação? A gente tem hoje no Brasil uma facilidade dessa marca GAECO. A gente tem GAECO nos 26 estados, no Distrito Federal e atualmente no Ministério Público Federal também.
E isso facilita muito o contato, né? A gente fez nos outros estados também, com os GAECos dos outros estados. E hoje a gente tem a facilidade de todos os meios de comunicação virtual que a gente usa, né? Reuniões virtuais e o WhatsApp, que nos auxilia tanto, os e-mails. Então, assim, mas é uma logística imensa. Nós, membros aqui, nos deslocamos, o Dr. Marcos se deslocou, os pontos principais a gente gosta de acompanhar, né? Assim, com o pessoal do nosso GAECO mesmo. Mas a gente tem quase uma irmandade hoje entre esses coordenadores, né? Como a gente disse no outro bloco, é uma atividade muito pesada, né? A gente traz para a gente uma carga muito grande. Então, dividir aí pelo país e poder contar com pessoas que têm esse mesmo compromisso é uma das grandes conquistas que eu acho que o GAECO tem. E é o que o Dr. Marcos falou, essa Operação Crime Menos ficou muito marcada por isso. Que eu saiba, é uma das maiores operações de lavagem de dinheiro do país, em termos de valores mesmo. Foi difícil, foi um trabalho de gabinete, né? De um trabalho dos investigadores com papel, né? Com análise de... O papel hoje em dia fica no computador, mas é uma análise de prova, né? Poucas diligências de campo e conseguimos um resultado muito expressivo de bloqueio, de apreensão de bens, né? Inclusive de grandes fazendas do Mato Grosso do Sul relacionadas a uma pessoa que nunca tinha sido investigada antes. Então, um esquema muito sofisticado de lavagem de dinheiro, que não seria possível ter sido desvendado sem um laboratório de lavagem de dinheiro, inclusive da Polícia Civil, que fez um trabalho belíssimo de análise de contas bancárias, de análise de quebra de sigilo fiscal. Cruzar dados, né? Imagina o tempo que isso leva. Sim. Nós Foram demoramos aproximadamente 1 ano e meio para compilar os dados, né? E partir para as pessoas, assim, os principais alvos. O alvo até localizado no Mato Grosso do Sul é um alvo, assim, super em potencial. A gente acredita que ele tem até interlocução com a maior organização criminosa do Brasil, né? Pessoas localizadas fora do país. Então, assim, a gente teve essa preocupação também de não deixar, né, a competência ficar no âmbito estadual, tratar a lavagem de dinheiro até o Mato Grosso, para depois não ter problema, né, de questão de evasão de divisa. Então, assim, foi uma operação muito delicada no sentido... E também contando com esse apoio, né, nacional dos GAECos. Então, assim, foi uma operação muito... Eu digo, assim, foi um marco, né? Bem sucedido, né? Mas eu estava falando de logística e a gente estava comentando aqui no intervalo das mega operações, né? Você já participou de uma grande... A gente tem essa oportunidade de juntar muito facilmente as nossas tropas, seja ela nesse arcabouço de inteligência, antecipadamente, ou na execução. Mas sempre é um trabalho grande de logística, de inúmeras viaturas, de aeronaves, de toda essa tropa que às vezes vai fazer uma operação no interior. E eu tenho ali uma tropa mobilizada da Polícia Civil e da Polícia Militar menor. Os grupamentos especializados saem todos aqui da região metropolitana e vão para esse interior. Então é uma logística grande, mas que vale muito a pena, porque essa reunião de esforços é que traz o resultado. Então, se eu tivesse lá 10, 15 policiais e não 500 como eram necessários, a gente não teria o mesmo sucesso. Às vezes 100 mandados para serem cumpridos numa mesma região, em várias cidades, eu preciso fazer de maneira concomitante para que não haja furo, para que não haja um fio solto. Então, esses grupamentos unidos ali numa grande instrução, há uma série de legalidades que precisam ser cumpridas, né? Nessa que a gente comentava aqui no intervalo em Juiz de Fora, para mim foi um super aprendizado, porque os promotores estavam lá explicando aos policiais, passo a passo, a questão das provas. Havia uma mudança recente de como que essas provas tinham que ser armazenadas e tudo mais, e os nossos policiais ali sendo treinados para chegar, fazer certo e isso não atrapalhar o processo. Então, tudo isso precisa ser pensado, todo esse planejamento que sai aqui do gabinete, né, para chegar na ponta da linha e ser bem executado e realmente fazer valer essas provas no final, não ter nenhuma intercorrência. E quais são os cuidados para que não se vaze a informação antes da operação ser deflagrada? A primeira coisa que a gente tem, eu acho que é a confiabilidade nos nossos policiais, que é fundamental. A gente citou aqui algumas operações em que há agentes públicos envolvidos, num sentido negativo, mas eles são a minoria da minoria da minoria.
nós temos uma tropa muito confiável, nós temos pessoas que trabalham ali de uma maneira muito confiável. E a permanência da informação, às vezes mesmo restrita, né? A quem realmente precisa saber. A gente na polícia tem uma questão, e o doutor da inteligência lá talvez mexa mais com isso. Você precisa saber até no nível que você tem que executar. Eu não preciso saber aquilo que o doutor sabe, eu preciso confiar no trabalho dele, porque eu sei que na hora certa a informação vai chegar para mim. Então a nossa tropa tem essa tranquilidade, seja a nossa da Polícia Civil, eu me apresento no horário e na hora marcada, e lá eu vou receber as informações necessárias. Então todo mundo vai com essa tranquilidade de que quem tinha que ter colhido a informação já colheu e que eu vou receber substância suficiente para executar meu trabalho. Então essa confiabilidade hoje no trabalho, que foi sendo alcançada ao longo do tempo, e hoje a gente fala, é uma operação conjunta. Polícia Civil, Polícia Militar, estamos coordenados pelo GAECO, todo mundo vai com tranquilidade, porque sabe que a competência ela é muito grande. E que o que chegou na ponta da linha já vai, é o final, tá tudo muito bem feito, muito bem amarrado antes. Bom, tem mais uma operação de destaque que foi a Mau Contato, que teve esse nome porque envolveu a Companhia de Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais, né? Investigou empresários e funcionários da CEMIG por desvios ocorridos durante a compra de equipamentos, como cabos condutores e outros materiais elétricos por parte da CEMIG. Nós vamos mostrar imagens e vamos comentar aqui. Conta pra gente, doutor Marcos Vinícius, como é que foi essa operação? Também foi outro marco, né, desse ano, porque foi a primeira operação realizada no âmbito da UCC, né, que é a unidade criada, né, pelo doutor Jarbas, que tem como combate a corrupção, a lavagem de dinheiro, como pilares, né, principal. Então, assim, principais. Foi uma operação que aconteceu no âmbito da CEMIG, né, que envolveu uma fraude de licitação e fornecimento de suprimentos que não condiziam com a previsão do edital. Então, causou prejuízo aos cofres públicos. Foi uma operação também que teve sequestro de bens, aproximadamente 130 milhões, e que o Ministério Público, com certeza, utilizará disso para ressarcir os cofres públicos dos prejuízos. Então, foi uma operação também de muita relevância no âmbito nacional e estadual, né, no combate a essa corrupção e essas fraudes que ocorreram no âmbito pessoas envolvidas entre empresários, foi uma operação também interestadual, né, uma operação também que contou com o apoio do GAECO do Estado de São Paulo. Foi uma operação, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão contra funcionários, diretores e empresários esses responsáveis pela produção desses suprimentos que não detinham qualidade necessária. Quer dizer, na licitação estava dizendo que era um tipo de material e era bem inferior. Sim. E se ganhava nisso. Isso. E esses empresários foram alvos de mandado de busca e apreensão no estado de São Paulo. E aqui alguns diretores de determinadas superintendências da CEMIG foram alvos também de mandado de busca e apreensão. Recentemente o Ministério Público já ofereceu a denúncia, né? E novas provas estão sendo coletadas, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, para tentarmos chegar a algum meio de desvio de conduta desses diretores ou funcionários da CEMIG. Então, as investigações ainda permanecem, né, no âmbito desse viés, apurar algum ato de corrupção. E a denúncia está no sentido de fraude de licitação, né, doutora? Então, assim, a gente acredita que foi uma operação de grande relevância até para ressarcir os cofres públicos, principalmente do Estado de Minas Gerais, com relação a essa fraude licitatória. Doutora Paula, além do dinheiro, né, devolvido aos cofres públicos, às pessoas que foram prejudicadas por essas organizações criminosas, a gente pensa no que acontece com esses agentes públicos, né? Nós estamos uma operação que envolvia agentes penitenciários, outra policiais civis, funcionários do Detran, nessa funcionários da CEMIG. O que acontece com esses agentes públicos? Essa operação, além de todos os aspectos que o doutor Marcos ressaltou, é muito, muito interessante porque ela começou por iniciativa da própria CEMIG. A CEMIG foi quem procurou o Ministério Público. Esses servidores, esses funcionários já tinham sido afastados das suas funções.
Foi uma auditoria interna da empresa. E então, assim, realmente eles, né, já não mais praticam suas atividades públicas, estão sendo processados criminalmente, processados civilmente, né, por improbidade administrativa. E então, assim, a nossa busca além, né, de punir, como eu disse, os criminosos primários, né, que são os traficantes, que são os fraudadores de licitação, é também punir esses agentes públicos e mais, afastá-los da atividade pública, né, porque a pessoa que faz isso uma vez, né, provavelmente, né, a gente não quer mais correr o risco, a gente tem, né, zelo pelo patrimônio público e a gente não pode deixar que essa pessoa continue. Então, é uma das medidas que a gente pede automaticamente o afastamento, mas no caso da Operação Mau Contato, que foi a primeira operação da UCC, eles já estavam afastados quando a gente iniciou, então a gente não teve nem que fazer esse pedido. Toda a comunicação veio da CEMIG, a CEMIG foi uma parceira nessa operação. É isso que a gente espera, né, dos governos estaduais e municipais, que é com quem a gente lida, que eles próprios nos tragam, porque os controles internos dessas instituições têm muito mais acesso às informações do que nós, que somos controle externo, e nesse caso a gente viu funcionando isso, sabe? O controle interno em contato com o controle externo, e a gente tendo aí uma operação muito bem sucedida do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista pessoal, com o afastamento agora dos empresários, né? Da impossibilidade deles continuarem contratando com o poder público, porque os funcionários da CEMIG já tinham sido afastados. Esse caso dos empresários, por exemplo, eles nunca mais vão poder entrar numa licitação? É só no estado de Minas Gerais ou em outros estados também essa comunicação é feita? Nossa jurisdição é estadual, né? O nunca mais, a gente não tem pena perpétua no Brasil, né? A gente vai ter um prazo. Até 30 anos. A verdade é que existem muitos mecanismos para se fraudar isso aí, né? O empresário pode arrumar um laranja e abrir outra empresa, mas a gente vai, como o Dr. Marcos tinha dito em outra fala, a gente vai correndo atrás do rabo, né? Eles vão por um lado, a gente vai tentando, mas a ideia é essa, né? É afastar da atividade pública aqueles que não têm zelo pelo patrimônio público. Eu acho que esse é um caminho que o Brasil tem tomado. A gente tem um histórico muito triste de corrupção no Brasil, né? Assim, arraigado do ponto de vista cultural, né? Quase que dentro do gene. Então, eu acho que nós vamos levar um tempo, mas eu acho, sinceramente, sendo otimista, que a gente está no caminho certo. As pessoas têm prezado cada vez mais é um conclame da população a atuação contra a corrupção. Então, acho que a gente trazendo o controle interno, trazendo o controle social para junto de nós que somos controle externo, com certeza a gente vai ter muito sucesso nessa atividade de combate à corrupção, que é, como falei, né, um dos grandes males que traz a criminalidade organizada, que impede que os bens públicos sejam realmente aproveitados pela população. O que é importante aqui, eu acho que nesse debate todo, é saber que as instituições estão preocupadas em se preservar, né? Em limpar a casa dos maus funcionários, agentes que prestam serviço, deveriam prestar um bom serviço à sociedade e não prestam, não é isso? Com certeza, a gente vê assim, a gente tem todas as instituições hoje em Minas Gerais, que é onde a gente trabalha, né? Muito comprometidas com o bom serviço. As polícias civil, militar, penal, eles têm esse compromisso e a gente tem um relacionamento muito transparente de atuação conjunta. Como eu disse, qualquer medida ostensiva feita em desfavor de agente público, a gente faz junto com as respectivas corregedorias, né? A gente traz a corregedoria junto e a gente tem todo o apoio de todas as corregedorias dos órgãos estaduais mineiros, não só, até municipais, já fiz também com corregedoria de órgão municipal, e isso é muito importante, porque é o controle interno atuando, a nossa Constituição fala disso, de controle interno e controle externo, e o controle interno tem todo esse acesso, né, às informações. Então, a gente tem ido interinstitucionalmente e intrainstitucionalmente muito juntos, e isso é que traz esses números que são motivo de orgulho aqui para todos nós que compomos o GAECO. E para nós também, como sociedade, né, eu agradeço pelo trabalho e pela participação de vocês aqui hoje na TV MP, no Além das Montanhas. Por favor, voltem sempre para trazer os resultados do GAECO para a gente. E que 2023 seja de mais sucesso ainda. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado aqui na TV MP. Eu volto em breve.